Tibia Blackjack. Após seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Ferumbras foi o maior mago de todos os tempos nas terras tibianas no passado. Por muito tempo, quando ouviam seu nome, todos tremiam de medo. Hoje, vou contar um pouco sobre esse poderoso mago e trazer algumas novidades sobre esse mago tão cobiçado hoje por todos. Haha! Salve galera! Beleza? Espero que sim! Se inscreva no canal, já deixa o seu like se você apoia esse tipo de conteúdo e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Fazendo isso, o Ferumbras vai lançar uma magia em você para dropar mais itens do Oberon, porque tá difícil, hein? Quando o Tibia estava em suas primeiras versões, o Ferumbras já foi um player que era um mago level 145, Sorcerer. Ele foi criado em 1998. Nessa época, não havia muitas pessoas jogando o jogo e o pensamento dos jogadores não era apenas pegar level. Os players eram fiel em procurar os mistérios do jogo e tinham bastante união para isso. Também não havia muitas criaturas no jogo como hoje. Com o passar do tempo, alguns jogadores começaram a ter o pensamento de deixar seu char mais forte. E esse pensamento foi ganhando espaço com outros jogadores, fazendo com que a união das pessoas em descobrir mistérios começasse a cair, até chegar em um ponto em que a Cipsoft estranhou esse comportamento e criou o Mago Ferumbras, para espalhar o caos e unir os jogadores novamente, para derrotá-lo. Ferumbras tinha uma filha chamada Fortinbrai, e o engraçado é que ao mesmo tempo que Ferumbras era uma criatura que matava os players, ele também era controlado por um funcionário da Cipsoft. Alguns rumores diziam que era Durin que o possuía. Isso mesmo, hoje em dia Durin é o deus aclamado pelos anões, que dizem Rei Durin em suas falas, uma forma de saudar ao deus deles. Todos os lugares que Ferumbras passava, ele causava uma enorme matança e destruição, causando caos a todos, como uma besta indomável. Ferumbras, de tempos em tempos, usava sua magia de disfarce para se transformar em Warlocks e Daemons, que era o antigo Demon de hoje. Ele também conjurava Dragon's Lords, Warlock, Daemons e Heroes. Seu caos foi tanto que se tornou um verdadeiro desafio para todos, mas era impossível derrotá-lo com a força atual. Ferumbras era realmente muito poderoso e estava acima dos jogadores. Em seu primeiro ataque, os Warlocks conjurados mataram muita gente, mas os jogadores se uniram e conseguiram matar alguns dos seus summons, conseguindo confrontar diretamente o Ferumbras. Isso fez com que algumas pessoas percebessem que o Ferumbras não era imortal, que ele poderia ser alcançado. Até então, ninguém havia achado seu ponto fraco, pelo fato do seu imenso poder de conjuração e ataque não permitissem alguém chegar perto dele. Porém, quando conseguiram chegar próximo por um instante, nesse pouco tempo, alguém descobriu seu ponto fraco, que era sua baixa cura. Porém, na primeira vez que os players conseguiram matar todos os summons e começaram a ir atrás do Ferumbras, ele simplesmente deslogou. Isso seria muito bizarro hoje em dia, uma criatura jogador. Após isso, os jogadores começaram a investigar todos os passos do Ferumbras. Depois de alguns ataques do Ferumbras contra os tibianos, Aries War, um dos jogadores mais inteligentes do Tibia naquele tempo, conseguiu perceber que o Ferumbras deslogava toda vez em pó, Plains of Havok. A partir daí, os jogadores se uniram e fizeram uma armadilha para o mago, com o propósito de aniquilar de vez a onda de ataque e caos que o Ferumbras causava. Quando o Ferumbras entrou no jogo, pela primeira vez sentiu medo dos jogadores. A armadilha estava feita.
dezenas de jogadores já tinham cercado o local e começaram a atacá-lo sem piedade, sem sequer dar tempo para o mago pensar ou conjurar seus demônios. Essa armadilha feita provavelmente foi um fato histórico para a história do Tibia, e provavelmente foi o momento de maior união entre os jogadores, onde todos queriam o mesmo objetivo: matar o Ferumbras. Foi aí que chegou o momento esperado por todos, o golpe final, que trouxe a vitória para todos os jogadores e a morte do Ferumbras. O loot que caiu de seu corpo foi um Vampire Shield, o primeiro do Tibia, algumas runas de SDs sem cargas e Poison Bombs. A partir daí, o Ferumbras desapareceu por muito tempo e a comunidade do Tibia cresceu e se fortaleceu muito, para que não acontecesse novamente a mesma situação. Porém, em um test server tivemos uma grande surpresa. O mago Ferumbras voltou e estava com a outfit atual de hoje, com um detalhe importante: ele era apenas uma criatura e não mais um jogador também. Com o passar do tempo, em 2006, descobriram que o Ferumbras havia construído uma torre em Caros, lotada de criaturas que serviam o mago, e que em seu trono na torre estava o Ferumbras, acompanhado com 4 demons. Devido a um bug, não conseguiram chegar até ele, mas 2 semanas depois ele retornou, nesse ataque aparecendo na torre de Caros. Porém, ele havia se fortalecido, enquanto não retornava, e saiu vitorioso dessa vez. Porém, sabemos que sua vitória de agora foi por conta da situação estar favorável a ele. Antigamente, o Ferumbras atacava todo mundo em qualquer local do Tibia. Depois de sua morte, ele apenas se defendia em sua torre. Portanto, era questão de tempo para ele ser superado pelos guerreiros tibianos. Hoje em dia, o Ferumbras é um dos bosses mais importantes e o mais aguardado do jogo. Ele demora cerca de 6 meses para renascer e dropa o seu chapéu Ferumbras Hat todas as vezes. Todos anseiam em ter esse item pelo seu valor, que dependendo do server pode valer até 10 mil reais. Muitos vão usar o item no jogo para pegar o addon do Mage Outfit completo. Outros simplesmente vão usar como ajuda financeira. E é isso que faz desse boss o mais cobiçado e o mais aguardado. Hoje em dia, a sua força é tão pequena para a comunidade que quem atacar primeiro e bater mais vai levar o chapéu como prêmio. E o Ferumbras não dura mais que 2 segundos vivo, mesmo em sua torre. Para quem quer saber mais sobre quando o Ferumbras vai aparecer, assista esse vídeo onde ensino como saber quando ele vai aparecer nas terras tibianas antes mesmo de alguns jogadores descobrir. Temos que ficar preocupados com o Ferumbras, mesmo ele sofrendo todas as derrotas quando aparece, pois assim como a sua primeira morte, onde achávamos que ele estivesse morto para sempre, o poderoso mago simplesmente voltou dos mortos e ficou mais forte, e construiu sua torre em Caros. Sabendo disso, ele está há muito tempo renascendo em sua torre com a mesma força e sendo derrotado. Porém, existem muitos indícios de que enquanto ele fica morto, sua alma está tramando contra a comunidade tibiana. Um exemplo disso é a quest Ferumbras Ascendente, onde ele é o chefão final, tendo como subordinado os Hutley 7, que falo mais sobre isso no primeiro vídeo dos Arquidemons. Por isso é tão importante vocês assistirem depois para quem não tiver visto. Além disso, ele também parece estar por trás de Sephiroth, que vamos comentar disso em um futuro vídeo. Será que Ferumbras está deixando a comunidade tibiana acomodada para então desfrutar um ataque que aniquilará a todos, sem exceções?
Fica aí uma dúvida que não podemos descartar. Comenta aí o que você acha disso. Para quem não viu o primeiro episódio do quadro Biblioteca Tibiana, estou deixando o vídeo aí no card, que é um vídeo falando sobre os Archdemons. Para quem curte a lore do jogo, não pode deixar de ver esse vídeo, pois está sensacional. Para quem quiser contribuir com esse trabalho, basta virar membro ou sub com a Prime nas lives. O link da live se encontra na descrição desse vídeo. Então até o próximo vídeo, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!